Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Meu companheiro, vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Nossa aula hoje é sobre conjunções coordenativas. E aí você vai lembrar que na primeira aula de classes gramaticais, ao falarmos de conjunções, eu disse que ela é a menina dos olhos da língua portuguesa. Afinal de contas, se você não sabe conjunção, você não é capaz de interpretar com tranquilidade e não é capaz de produzir um texto com tranquilidade. Porque como você vai indicar causa, consequência, finalidade, conclusão, oposição, se você não sabe conjunção? Então você tem de saber. E aí o que a gente trabalhou lá na primeira aula que eu já te pedi? Eu pedi para você fazer 2 quadrinhos de conjunções. Um com as conjunções coordenativas e um outro com as conjunções subordinativas adverbiais. 5 coordenativas, 9 subordinativas adverbiais, colocando em 2 folhinhas de cartolina e depois colando nas paredes da sala, do quarto, da cozinha, seja onde for, para você sempre ter o contato e gravar. É importante gravar. Hoje, se você já fez isso que eu pedi lá na primeira aula, você vai ver que essa aula aqui você vai tirar de letra. Agora, se você ainda não fez, talvez você ainda fique com algumas dúvidas aqui. Mas vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Primeira coisa, definir o que é conectivo. Aqui a gente definiu o conectivo como conjunções e preposições. Só que eu também posso pensar no verbo de ligação como conectivo. Afinal de contas, eu o chamo também de verbo relacional. Por quê? Porque ele faz uma relação, então ele é um conectivo, ele liga o sujeito ao seu predicativo, mas aqui a gente vai fixar em conjunção e preposição, até mesmo porque a gente aprendeu lá na primeira aula que a preposição serve para quê? Serve para ligar palavras, e a conjunção serve para ligar orações e palavras, só que não são quaisquer palavras como a preposição, são palavras de mesma função sintática. Então significa que a conjunção liga palavras de mesma função. E a preposição liga palavras de funções diferentes. Então quando eu digo aqui, comi bolo de chocolate, olha o verbo, vamos fazer a análise. Quem come, come alguma coisa, então o verbo transitivo direto. O que eu comi? Bolo de chocolate. Isso é o objeto direto. Quem é o núcleo desse objeto direto? É o substantivo bolo. Então aqui é o núcleo. Aí então aqui eu tenho um substantivo. Chocolate também é um substantivo. Só que aí reparem que aqui a gente tem o de. Bolo de chocolate. Então este de chocolate, essa preposição, mas esse substantivo aqui, acaba sendo uma locução adjetiva. E que esta estrutura aqui, ligada ao núcleo desse objeto aqui, vai ser um termo que vai apenas acompanhar o nome. Na verdade, vai ser um termo que vai caracterizar esse nome, porque agora eu sei que tipo de bolo eu tenho. Não é um bolo qualquer, é um bolo de chocolate. Então, como esse termo acompanha esse nome, aqui eu tenho uma adjunta adnominal. Então, esta preposição está ligando este termo, que é o chocolate, que é o núcleo deste adjunto adnominal, ao núcleo do objeto direto. Então, são funções diferentes. Agora aqui, comi bolo e chocolate. Olha a diferença. Quando eu digo comi bolo de chocolate, eu só comi uma coisa. Eu comi um bolo, que por um acaso era de chocolate. Agora, quando eu disse comi bolo e chocolate, eu comi bolo e também comi chocolate. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, beleza. Mas aqui agora eu tenho 2 núcleos de objetos diretos. E este e está ligando bolo à palavra chocolate. E agora, reparem, na hora que este liga bolo e chocolate, tanto bolo quanto chocolate, eles têm a função de núcleo do objeto direto. Então é a mesma função, portanto aqui eu chamo de conjunção. Em cima, o de é uma preposição. Agora aqui, Maria e João casaram-se. Quem foi que casou? Maria e João. Tudo isso é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Maria e João. Opa, são núcleos do sujeito, mesma função. Então, esse e é uma conjunção. Não tem como confundir. Agora aqui, estudei e fui à praia. Galera,
A confusão pode até existir quando o termo estiver ligando palavras. E aí você sabe que a preposição vai ligar palavras de funções diferentes e que a conjunção vai ligar palavras de mesma função. Mas quando eu digo estudei e fui à praia, este e está ligando a oração do verbo estudar à oração do verbo ir. Então, se está ligando duas orações, só pode ser uma conjunção. Até aí, tudo bem, não é? Agora vamos ampliar esse conteúdo. Vamos trabalhar as concepções de coordenação e de subordinação. Na escola, provavelmente, você aprendeu que a oração coordenada é aquela que faz sentido sozinha e que a oração subordinada é aquela que não faz sentido sozinha. Só que aí, você estudando um pouquinho mais, você já deve ter percebido que tem momentos em que aparecem orações coordenadas e que para você não faz o menor sentido. Aí, caramba, você fica completamente perdido. Vamos estudar isso agora de forma bem racional. Primeiro, vamos definir as estruturas, como é que elas funcionam. Vamos lá, quando eu tenho um período simples, como é que eu represento esse período simples? Eu represento através da seguinte árvore linguística, que é o sistema SVC, que é o sujeito, o verbo e o complemento. Então, eu mostro que o período simples tem apenas um verbo, apenas uma oração. Tanto é que eu posso chamar essa oração de oração absoluta. Até aí, tudo bem? Beleza, tranquilo. Agora, eu também tenho um período composto. Eu vou apagar aqui para a gente poder trabalhar o período composto com mais calma. Afinal de contas, eu não tenho um quadro enorme numa sala presencial. É uma TV, né? Então, vamos lá. Quando eu pego o período composto, esse período composto, ele tem dois ou mais verbos. Então, eu vou dividir em período composto por coordenação e em período composto por subordinação. Vamos lá. Vamos começar a ampliar o conceito que a gente aprendeu na escola sobre coordenação e subordinação. O que são termos coordenados? São termos que estão assim, ó, um do lado do outro. Eles são equiparados, ou seja, eles são idênticos sintaticamente. Isso significa que eles são independentes. Um não vai exercer função sintática em relação ao outro. Tanto é que eu represento assim, ó, SVC barra SVC. Como eles são elementos de mesma função sintática, eu posso, inclusive, colocar uma vírgulazinha ali no meio. Olha só que interessante. Na aula de pontuação, a gente vai aprofundar esse conteúdo. Mas esta vírgulazinha aqui foi a primeira vírgula que você aprendeu lá na sua vida. No ensino fundamental, é a vírgula enumerativa, que serve para isolar elementos de mesma função sintática. Então, olha só que parada bacana. No período simples, na ordem direta do sistema SVC, não pode ter vírgula, porque eu não posso separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento exigido por ele. Mas e aqui, ó, eu tenho dois elementos de mesma função. Então, eu coloco uma vírgula para isolar esses dois elementos de mesma função. Em que momento eu não vou colocar a vírgula aqui na oração coordenada? Quando eu tiver um E que indicar o quê? A soma. Detalhe, você também aprendeu isso quando era criança, na mesma listinha. Quando eu digo comprei banana, vírgula, abacate, vírgula, e morango, na hora que você coloca o E, você não coloca a vírgula, porque não tem necessidade, porque você já está indicando o quê? A soma ali, através da conjunção, que indica a soma. Agora, se eu disser Pedro estudou, mas não passou de ano, eu vou ter o seguinte, Pedro estudou, vírgula, para separar a oração coordenada assindética da sindética. E aí eu vou colocar a conjunção, o mais, e vou continuar. Por que eu coloco o mais depois da vírgula? Porque a vírgula está exatamente no meio das orações. E a conjunção, ela faz o quê? Ela liga orações. Então, ela também, como posição original, vai ficar no meio das orações. Então, vamos lá. Eu tenho a oração coordenada assindética e a oração coordenada sindética. O que significa oração coordenada assindética? Significa que ela não tem... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de
de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br, que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.